Você se forma no colegial e vai fazer uma viagem com seus amigos, e o que era para ser uma viagem legal se torna uma pesca fatal. E esse é o filme O Perigo Vem do Lago. E eu sou F, o ereto e flácido. Então, bora pra história. O filme começa mostrando uma loirinha que estava nadando e chamando o Johnny pra nadar. E nesse momento ele acorda assustado porque provavelmente estava melado. E ele começa a arrumar suas coisas, pois ele estava se preparando para ir uma viagem com seus amigos, e vemos que os amigos dele é o padrão de amigos que só sabem zoar e botar o boneco pra dentro e pra fora. E vemos que Johnny era apaixonado em Kitty, que era a patricinha que estava com o Playboy. No carro conhecemos os outros personagens e temos o padrão de filme de baixa qualidade que dá uma falecida humilde, pois tem o nerd que só fica filmando e falando besteira, e a morena que gosta de fingir de santa, mas sabemos que se for santa, é a santa do pau louco. E eles começam a zoar o lerdão e ele fica constrangido. E Kitty começa a meter a língua na garganta do Matt e seu irmão fica olhando, e quase que causa um acidente, e vemos que tem alguma coisa de estranho acontecendo. Chegando no local, Johnny vai abrir o portão e eles começam a zoar com ele, e ele fica com medo achando que quando abrisse o portão, eles metessem o pé, mas vemos que ele era gado da Kitty. Eles começam a tirar tudo do carro e Zeke, que era o nerd da equipe, começa a gravar e fala que Simon e Matt eram os valentões, e Simon diz que conseguiu uma bolsa de estudos e que conseguiria sair daquela cidade pequena. E depois ele começa a provocar o pessoal e vemos que eles iriam atravessar o lago para poder acampar, e geral começa a arrastar o barco para a água. Antes de entrar na água, Johnny chama Kitty para conversar e ele começa a dizer que não sabe por que ela estava namorando com Matt, se ela nunca curtiu esse pessoal, e ela diz que as coisas mudaram e ele tenta entregar um colar antigo que era de proteção, mas ela diz que não queria usar essas coisas, e vemos que eles já namoraram na escola, e ele fica triste. E quando está indo, aparece um velho que era amigo do avô de Johnny e pergunta o que eles estavam fazendo naquele lago, e ele diz que veio para comemorar com os amigos, e o velho diz que ele não deveria ir no lago, pois ele sabe das lendas, e que se o pessoal fizesse algo de errado, eles sofreriam as consequências. E galera, não preciso nem dizer que esse aviso seria mais que o suficiente para eu chamar o Uber e voltar para casa, mas como estamos falando de moleques mequetrefes, eles ignoram o aviso e vão remando pro meio do lago. Chegando no meio do lago, Matt quer nadar e chama as meninas, e Zeke começa a gravar tudo, e nesse momento vemos que Deb estava bem melhor que Kitty, pois ela era toda quadrada e tinha cara de vacilona, e eles começam a nadar e se afastam do barco. Simon pega alguns explosivos e começa a soltar no lago, pois não tinha nada para fazer, e Johnny sabia que isso poderia dar problema, mas ele ignora, e eles começam a beber na loucuragem, e do nada o barco começa a balançar, mas vimos que era Matt querendo fazer graça, e ele começa a dizer que meteria a pimboca ardente nas meninas, e Johnny fica sem graça, pois estava falando de Kitty. Ele volta para onde as meninas estavam, e agora que as coisas vão ficar estranhas, pois o barco começa a se mexer estranhamente, e Johnny percebe que tem alguma coisa indo na direção deles, e só ele observa. E ele não diz nada, pois no fundo tinha uma maldade no coração contra Matt, e enquanto eles estão zoando na água, sente alguma coisa passando debaixo deles e percebe que eles estavam chamando pro barco. Eles estão voltando quando Deb percebe que tinha alguma coisa vindo atrás, e agora começa o desespero, pois eles começam a nadar na loucuragem e quase que Deb dá uma falecida de leve, e eles não sabem o que estava na água e tentam bater com o remo, mas eles são meio burros, pois o bicho puxa o remo e ao invés de usar um remo para puxar o outro, eles vão com a mão. E Deb fica assustada, mas é aí que está a treta, pois o bicho cortou uma artéria do braço dela e eles tentam fazer um torniquete, mas sabemos que quando a treta começa, ela só para no céu e com pão. Eles não sabem o que fazer, pois precisam daquele remo para voltar para a margem, mas o peixe monstruoso estava rondando o barco e nisso Deb já estava ficando pálida, pois o melado estava indo embora, e o peixe quebra o remo e o melado da Deb está chamando a atenção dele. E agora começa a burrice, pois eles estão pensando em como dizer para a mãe da Deb que ela foi para a fila do pão, e Simon começa a ficar revoltado, pois ele era o padrão macho alfa que não consegue se controlar, e ele quer se vingar do peixe, então ele pega o remo e começa a bater, e quase que dá uma falecida de leve, mas consegue enfiar o pedaço do pau no peixe. Então agora eles conseguiriam identificar onde ele estava. Os celulares estavam sem sinal, e eles estão tentando entender o que estava acontecendo quando percebem que Johnny estava muito calmo, e quando perguntam, ele diz que sabia que tinha uma lenda sobre o lago, mas não sabia que era verdade. E Zeke, que até agora não fez nada, só gravar, começa a dizer que deveriam
jogar ele do barco, mas ele tem a ideia de jogar o corpo de Deb como distração, e eles conseguiriam remar com a mão, e não preciso nem dizer que isso é uma grande burrice. Eles fazem uma oração meio mequetrefe e ficam esperando o corpo ser puxado, e nisso eles começam a remar com a mão. Aí eu te pergunto, se eles conseguiram nadar 30 metros em alguns segundos, por que não aproveitam essa distração e vão saindo do lago? E quando percebe, o peixe já terminou de comer e desapareceu, e agora eles estavam com mais problemas, pois o barco estava furado, então eles precisavam tirar a água enquanto remavam, e eles tentam de tudo até remar com a tampa do isopor, mas o peixe não deixa passar nada. As coisas começam a ficar complicadas, pois estava anoitecendo, e ninguém passou perto para eles pedirem ajuda, então eles começam a pensar que alguém precisava ser isca, ou então tentar nadar para pedir ajuda, e eles começam a fazer as votações, e cada um precisava dar motivos para não ser escolhido. E Zeke diz que seria um grande diretor de cinema, Matt diz que era bonito, Simon diz que tinha uma bolsa na faculdade, e Kit diz que seria muito famosa, e Johnny fica bolado, pois nunca que isso seria um motivo válido. E eles dizem que por ele ter colocado eles naquela situação, ele teria que resolver esse babado. Então ele pula revoltado, dizendo que só voltaria por causa de Kit, e por ele todos poderiam dar uma falecida de leve. Johnny pula e o peixe está indo atrás, e eles aproveitam para remar com a mão, e do nada eles desaparecem. E Zeke começa a dizer que Kit era inútil e ela estava manipulando todos, e ela só fica desesperada, deixando todos em pânico. Kit começa a brigar com Matt por ele ter voltado no Johnny, e quando percebem, o peixe voltou, e agora eles precisavam usar alguns fogos de artifício para pedir ajuda, ou afastar o peixe. O problema é que a maioria estava molhado, e os que estavam bons estavam meio broxas, então quase não faz efeito, além de deixar o peixe mais nervoso. Eles começam a dizer que precisavam de mais alguma isca, sendo que desde o começo eles viram que não faria muita diferença, e Zeke começa a ficar desesperado, pois sabia que ele seria o próximo, e ele começa a dizer que precisava arrumar um outro plano, pois não daria muito tempo de chegar no lago. E quando eles vão pra cima dele, ele começa a dizer que Kit estava mentindo, pois ela queria ficar com Simon, e diz que tinha a prova, pois ele sempre filmava tudo. E agora começam os casos de família, pois ele começa a dizer que Kit estava traindo Matt com Simon, pois ele conseguiu uma bolsa na faculdade e ele seria a pessoa com a melhor chance de sair daquela cidade pequena. E Matt finge que não acredita e joga um Zeke na água, e ele fica chorando, dizendo que todos estavam sendo manipulados, e acha que ele deu uma falecida de leve. E olhando o cenário, dá pra ver que eles estavam a menos de 50 metros da margem. Johnny acorda e vemos que ele não foi atacado pelo bicho, e ele percebe que o pessoal estava no meio do lago, e ele foi salvo por causa do colar que fez pra Kit, e ele vê um barco com motor na margem. Kit percebe que o clima estava ficando estranho, e tenta conversar com Matt, e começa a dizer que ele não precisava ficar nervoso com aquilo, pois era tudo mentira do Zeke. E ele começa a dizer que eles eram amigos desde a 4ª série, e que ele não mentiria sobre isso, e que provavelmente não contou, pois sabia que daria muito problema. E vemos que Simon era maior vacilão, e com um irmão desse é melhor ser filho único. Matt começa a jogar as coisas do barco para eles conseguirem sobreviver até a ajuda chegar, e quando encontram a mochila do Johnny, tinha uma camisa pequena, pois ele estava na ilusão de encapar o boneco, e tinha uma machadinha, e do nada o peixe aparece, e Kit começa a dar 37 machadadinhas de leve, e vemos que no fundo ela estava escondendo algo, pois ela era capaz de tudo para conseguir o que quer. Johnny está voltando de barco e todos estão se fazendo de melhores amigos, e ele diz que não daria carona, mas rebocaria o barco deles, pois agora ele já não confiava que o jogariam do barco. Ele joga a corda pro pessoal, e nesse momento vi que tudo estava perdido mesmo, pois o motor não tem força para puxar o barco, e o peixe bate, ele cai, e a corda começa a enrolar no pescoço dele. E nesse momento achei que o filme era premonição, e Kit queria cortar para salvar o amigo, mas eles dizem que se cortar, eles não conseguiriam sair dali, e ela fica observando. Eles começam a puxar o barco para perto, mas ele acaba virando, então eles percebem que o Azar estava acampando com eles, e eles não entendem por que o peixe não estava atacando o corpo do Johnny, e Kit já tinha percebido. E Matt começa a quebrar as tábuas do barco para fazer um remo, e até que enfim eles fizeram algo de inteligente, mas sabemos que a treta ainda não acabou, pois Matt começa a perguntar se era verdade o que Zeke disse, e Kit tenta mentir, e depois ela diz que só aconteceu 45 vezes, e que nunca o deixaria, e os dois irmãos começam a brigar, e os irmãos percebem que no final, quem não valia nada era Kit, então a jogam na água e ela se esconde debaixo da água para não ser pega pelo peixe, e acho que isso não faz sentido, e ao invés
invés deles remarem e voltar para casa em segurança, Simon tenta dar uma machadada no irmão. Que é isso? Uma trairagem! E eles começam a brigar mais uma vez e caem na água. E como Simon estava sangrando, o peixe vem pra cima e mesmo Matt tentando o salvar, ele empurra o irmão, que dá uma falecida de leve. Galera, chegou um ponto no filme que a baixa qualidade estava tão alta que já nem sei o que estava acontecendo. E Kit conseguiu sobreviver e pegou o colar de Johnny e foi nadando pra margem. Quando ela está saindo, Simon aparece atrás dela e ela tenta correr dele, pois sabe que ele era maluco. E como sabe que não conseguiria fugir, começa a fingir que estaria com ele em todos os momentos e mete a língua na garganta dele, mas ele já estava escolado com as talaricagens dela e dá uma falecida de leve. Simon acha que tudo acabou e eu estava torcendo para ter acabado mesmo, mas aparece aquele velho do começo do filme e pergunta o que estava acontecendo e onde estava Johnny, e ele começa a dizer que um peixe atacou geral e foi o único a sobreviver, e o velho diz que estava observando tudo desde o começo e sabe o que ele fez com a menina e com o irmão, e manda ele voltar pra água ou levaria um pipoco. E o filme termina com ele levando um pipoco e sendo pego pelo peixe. Galera, já estava me dando uma angústia de leve, senti até o azedo na garganta, então deixa o like e se inscreve aí, senão eu vou te pegar, junto com a galera do avião, porque eu sou o Capitão Chaka. E galera, se inscreve lá no canal de animações que tem várias loucuragens acontecendo. Agora vou nessa que está me subindo o melado. Então beijos, abraços e fui!